Olá, bem-vindo e bem-vinda à 18ª edição do programa Magistratura e Sociedade. Iniciativa da Escola Superior da Magistratura, com o objetivo de inserir magistrados e magistradas mato-grossenses nas ciências sociais e humanas, como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos o pesquisador Juliano Batista dos Santos. Ele é doutor e mestre em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Educação do Campo pelo Instituto Federal de Mato Grosso, bem como bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia. Professor efetivo de Filosofia no Instituto Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, também é docente do Programa de Especialização em Estudos e Práticas de Cultura e do Programa de Mestrado em Ensino, PPGEM. É criador e coordenador da ação filantrópica Café Solidário, que oferece café da manhã aos sábados para a população em situação de rua, na Praça da República, em Cuiabá. Ativista dos direitos das pessoas em situação de rua, atualmente se dedica às pesquisas sobre a educação profissional e tecnológica e a compreensão dos espaços públicos urbanos, mais precisamente a interação entre os transeuntes e a cidade, a denominada corpo-cidade. É autor dos livros Riscos e Estratégias de Sobrevivência, Flanelas e Malabaristas, tá aqui, como também do livro Errantes Urbanos, Funções Corporais e Táticas de Sobrevivência dos Moradores de Rua, em Cuiabá, indicado ao prêmio, este último, CAPES de Tese de 2020. Seja bem-vindo, professor Juliano. Professor Gonçalo, obrigado pelo convite, agradeço. É bom estar falando com um colega da área, formado em filosofia, me sinto mais à vontade. Não é só um magistrado, não é só um bacharel em direito, porque é uma preocupação também com as perguntas, né, do que vem por aí. Agradeço esse espaço. Ele é um espaço que vai ecoar vozes de pessoas que precisam ser ouvidas, de pessoas que precisam da nossa atenção. E esse Juliano que fala do Juliano que passou pela universidade e acabou se sensibilizando graças aos meus professores. Apesar de ter essa facilidade nos espaços urbanos, até pela juventude, na cidade de Uberlândia, foi necessário aprender a ter esse olhar de pesquisador para conseguir fazer esse trabalho e continuar realizando ele. Maravilha, professor. Qual que é a importância, professor Juliano, dessa interação entre os transeuntes e a cidade, o corpo-cidade? O que se dá e a importância disso? Olha, a gente fala de corposidade, poderíamos pensar o Milton Santos, clássico Milton Santos, mas gostaria de citar também uma pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, Paola Berenstein. A cidade, Gonçalo, ela é viva, ela é um organismo vivo. A cidade ela está em movimento. E o movimento da cidade ele só pode ser percebido nos espaços públicos. Mas veja, tem pessoas que transitam por esse espaço como se estivessem indo de um ponto A a um ponto B e às vezes se perguntam como que eu saí de casa e consegui chegar ao meu trabalho, não é? Você se pergunta, gente, o que aconteceu nesse intervalo? Você não percebe. Então, a gente acaba fazendo isso de maneira mecânica. Olha o quão isso é sério. Não estamos percebendo o que está acontecendo ao redor. Porque a percepção que nós temos da cidade é a percepção de uma janela, de um veículo. E não perceber a cidade é também não vivenciá-la. Então, quando eu simplesmente transito pela cidade, eu deixo de vivê-la. É por isso que ocorre todo esse movimento, essa correria, ruas largas. E aí vem o Milton Santos com a ideia do homem lento. Veja, homem lento é aquele que está se permitindo observar o que está acontecendo.
é aquele que percebe que existe naquele poste ali hoje um ninho de pássaro, assim como ali na ponte do Cochipó, na época da reprodução dessas aves. O cheiro, eu fico pensando, quando eu chego lá no centro, eu sei que eu estou no centro pelo cheiro de churros. É uma coisa curiosa. Então você vivencia isso. E a Paola chama de errantes, inclusive, por influência dela, porque para a gente se perder na cidade, a gente precisa errar um pouquinho. Errar, não ir desse ponto A para esse ponto B de uma única vez, a gente precisa caminhar para poder sentirmos a cidade. Mas veja, Gonçalo, perceber a cidade é perceber as pessoas. Perceber a cidade é sair dessa esfera objetiva e perceber que ali existem sensibilidade, que as coisas estão acontecendo. Não vou dizer para você que é um tipo de empatia, mas no mínimo é dar outra possibilidade da existência para mim. Né? Aquela coisa bem sartriana mesmo, né? Ele existe se eu permitir que ele exista. Então é dentro desse sentido. Então o corpo cidade, ele tem por objetivo focar nas pessoas que vivenciam a cidade. E aí a gente pode se perguntar quem são essas pessoas, né? Porque são várias. E aí eu apresento aí os malabaristas, são um exemplo de pessoas que vivenciam a cidade. Como é que você consegue, né, transformar um semáforo em pau? As flanelinhas vivenciam, os vendedores ambulantes. Só que no final do dia, Gonçalo, eles vão para casa. E as pessoas em situação de rua são as pessoas que vivem a cidade permanentemente, em tempo integral. E isso tem um custo. Não à toa, eles são os errantes urbanos. Então, é nesse sentido que essa curiosidade de entender o que ocorre dentro desses ambientes. O que está ocorrendo? Professor Juliano, hoje o senhor falou da janela, né? Uma metáfora bastante complexa, sair da janela, abrir a porta e verdadeiramente estar de corpo e alma, né, espírito ali na cidade, não só olhando, mas enxergando os invisíveis, os até então invisíveis também. Mas qual que é a motivação que a pessoa tem para enxergar na cidade, nessa convivência, né, a beleza que ela traz, né? E também os paradoxos dela. O que é a motivação? O que desperta ou deva despertar na pessoa para ali ela estar? Abrir a porta e estar realmente na cidade. Olha, Gonçalo, essa pergunta ela é muito pertinente, intrigante, provocativa, porque as cidades elas não são mais projetadas às pessoas, elas são pensadas aos veículos. Então, toda essa arquitetura visa fazer com que as pessoas se movimentem. Não se deve mais ficar parado nos espaços públicos urbanos. Acho que o Oscar Niemeyer não ia gostar disso, não. A ideia é parar, é conversar, é estabelecer relações. Veja, eu vou fazer uma provocação com base em uma história. Eu gosto de histórias, porque em alguma medida ela nos remete à memória. Se nós formos pensar ainda na década de 80, mesmo em cidades grandes, né, ou capitais, né, de porte médio como Cuiabá, mas a gente ainda encontra, havia um determinado momento da cidade, um determinado horário, em que as pessoas paravam nas portas das suas residências. E ali essas pessoas elas começavam a conversar, e elas passavam a vivenciar isso na porta de casa, que também é uma forma, porque ali a gente tem um espaço. Com essa ideia da modernidade, com essa ideia do movimento, com essa ideia de não permanecer, você acaba fragilizando essas relações humanas. E nós nos tornamos estranhos, Gonçalo. O meu vizinho hoje é estranho a mim. Quem são os meus vizinhos? Quem são essas pessoas? Talvez eles não são estranhos
ao Juliano, porque eu realmente eu me envolvo, falo bom dia, chamo, convido, tento, envolvo eles em alguns projetos, ou faço aquela coisa do tipo, ó, estamos precisando de doação, né? A gente está fazendo reflorestamento também, convido para doar muda, plantar, conhecer. Mas a ideia que eu vou pegar já seria do Walter Benjamin. A questão é o flaner. A questão é o caminhar pela cidade sem ter horário para chegar. Esse ato de caminhar, se você for parar para pensar, ocorre nas agências de turismo. As agências de turismo, elas têm um percurso, mas ali não é ainda vivenciar a cidade, porque você tem um ponto A, um ponto B e você tem um horário, mas ele não abre mão do caminhar. Então seria a ideia do flaner, caminhar para sentir a cidade, escutar o que ocorre, sentir cheiro. Você, a cidade tem cheiro, tudo bem que alguns são desagradáveis, mas a cidade tem cheiro. Assim como o cheiro nos remete à memória, muitas vezes ligados às nossas tias, avós, né, mães, e a ideia passa, obrigatoriamente, passa pelos arquitetos. Olha que coisa, não por acaso a Paula Berenstein da UFBA é arquiteta e urbanista. Então, como frear esse movimento? Existem alguns trabalhos maravilhosos que mostram a cidade sem nenhuma pessoa. As pessoas todas em casa, já existem trabalhos assim. E aí você percebe que a vida da cidade são as pessoas. E o que motivaria essas pessoas a saírem seria a possibilidade do estabelecimento de relações. Estabelecimento de relações salutares. Eu percebo que os parques desempenham um pouco isso. Então, se você for no Parque Tinaeiro, no Parque Bonifácio, existe essa possibilidade, mas vejo isso ainda como ilhas, né, que de alguma forma a gente precisa romper. Mas seria um movimento na contramão. A nossa tentativa de vivenciar a cidade seria um movimento na contramão. Seria oposto da ideia central e principal da arquitetura de Brasília, por exemplo, né? Sim. E aí o Oscar Niemeyer seria tremendamente frustrado se hoje ele estivesse nos ouvindo. Então, ali em Brasília tem essa questão do movimento, mas a questão do estar é uma preocupação dele, essa questão da harmonia, do ambiente, dessa pausa, né? Então, existe essa preocupação. Aquelas vias grandes, né? E cada quadra as pessoas têm uma convivência restrita àquela quadra, né? Tanto na asa sul quanto na asa norte. Então, Brasília é uma cidade que se utiliza mais os veículos, não é mesmo? E falta esse calor humano, né, professor Juliano? Ou seja, essa motivação, a necessidade de se motivar, sair, abrir a porta e enxergar, não é mesmo? Enxergar essa interação, essa interseccionalidade, né, entre as pessoas, entre os sexos e tudo mais. Eu gosto muito do termo se perder. Se perder no sentido de se permitir, né? Sem fazer um movimento mecânico de um lado A a um lado B. E aí a gente pode pensar, por exemplo, que os shoppings eles vieram para tentar abarcar esses ambientes abertos, mas o shopping, assim como os aeroportos e outros locais de comércio, eles são um lugar. Ali as pessoas não ficam, elas transitam. E qual que é o significado de algo que transita? É o vazio. Porque para você ter memória, para você ter história, para você ter identidade, você precisa ter uma relação com esse ambiente. Mas você percebe que a relação com o ambiente pressupõe a relação com pessoas? Então, a ideia de ocupar esses espaços, na academia a gente fala muito isso, né? Tem que ocupar espaços, precisa ocupar espaços. Na cidade também é dentro desse sentido, ocupar espaços. Os artistas de rua ocupam espaço específico. Os ambulantes ocupam espaços específicos. Os flanelas, as garotas de programa, os michês e as pessoas em situação de rua
são pessoas que ocupam lugares específicos da cidade. O que eles têm em comum? Todos estão nos locais públicos. Né? Então, e aí, se eu puder fazer uma provocação, eu gosto de pensar o futebol de várzea. Ali existe história, memória, identidade. E perceba que é um lugar público, onde as pessoas estabelecem relação numa medida tal que a programação ao ano seguinte dos campeonatos já começa a ser decidida agora, enquanto esse se iniciou. Né? E aí, então você tem ali o surgimento de times, as pessoas se dedicam, investem nisso, e ali você tem um afeto. É um afeto no sentido de ser afetado por aquilo, e quando você é afetado por aquilo, você passa a se importar. E aí eu gosto muito desse termo, sabe? Porque importar é pegar algo que está fora e colocar dentro. Quando eu coloco algo dentro, o que está fora passa a viver em mim. E se está vivendo em mim, possivelmente isso ganha um grau de importância muito grande. Porque o que vive em mim pode ser uma coisa boa ou ruim, mas que ganha um grau, seja de afeto ou de raiva. Ali eu estou dizendo de afeto, que é uma coisa boa. O outro a gente tenta reprimir um pouquinho. Tirar do eixo, né, do eixo central, como diz o Marcuse, jogar um pouco fora do eixo central. Essa é uma preocupação. É isso. A maior preocupação, eu vejo assim, por exemplo, o senhor é filósofo também, e nós lembramos de Kant. Kant foi um filósofo, tá certo, bastante isolado nesse método dele, mas ele criou todo um pensamento filosófico completamente recluso. Ele não saiu da cidade que nasceu, e ele ficou voltado extremamente ali para o pensamento, para a teoria filosófica, e criou grandes momentos, né, e grandes pensamentos filosóficos que até hoje se estuda, né, apesar de que tem o pró e o contra Kant, né, mas de qualquer forma Kant foi um grande pensador, um pensador que não fazia essa interação toda com a sociedade, com a comunidade. Ou seja, ele usou mais da racionalidade, talvez até inata, se esse termo for muito forte, tendo visto até o existencialismo, né? Que para o existencialismo, primeiro você existe, depois você é. É isso que aprendemos lá, né, com Simone de Beauvoir, com Jean-Paul Sartre, e com todos os pensadores existencialistas, o Kierkegaard e Nietzsche, e assim sucessivamente. Mas essa interação, a necessidade dela, da alteridade, de se enxergar no outro, porque, na verdade, você só se reconhece olhando para o outro, interagindo para o outro. Essas questões são questões já presentes e que fizeram outros paradigmas ficarem para trás dentro da sociologia e da filosofia. Hoje, os invisíveis, como os moradores de rua, professor, né? Nominado pop rua, né, os movimentos pop rua. Esses movimentos, do qual, inclusive, o senhor faz parte, porque o senhor tem um site, uma página na internet maravilhosa, que eu, inclusive, já sou inscrito, que é o Café Solidário. Né? E no Café Solidário, o senhor retrata aqueles momentos brilhantes, altruístas, inclusive, de solidariedade a essas pessoas ainda invisíveis. Mas a sociedade, apesar de estar conectada e altamente conectada, está caminhando por uma maior visibilidade, ou seja, a comunidade e a sociedade estão já se preparando para enxergá-los e trazer para o seu convívio, até no seu aspecto cognitivo, intelectual, para aceitação desses horizontes, dessa solidariedade, dessa humanização própria para enxergá-los. Em que quadra ou em que momento nós nos encontramos nessa história toda e nesse paradigma todo que é difícil, às vezes, ser rompido? Como o senhor analisa isso aí? Gonçalo, são muitas as variáveis. Mas vamos lá. Vamos voltar lá um pouquinho no Kant.
O Kant, na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele traz essa ideia do agir. E ele tem que o agir moral, ele é universal, então ele independe do tempo, ele independe do espaço, ele independe de algo relacionado aos costumes, né? Algo consuetudinário. E aí ele nos apresenta 4 tipos de ações e uma dessas ações a gente vai chegar na questão da solidariedade. Vale lembrar, por exemplo, que o Kant ele é um leitor assíduo do David Hume, do Jean-Jacques Rousseau, né? Então eu vou pensar no Rousseau nessa questão aí, porque estava fervendo as ideias do iluminismo ali, porque o Kant é um iluminismo alemão, né? É um iluminista alemão. O Kant vai dizer que tem uma ação que é contrária ao dever. Então, nós temos deveres, é uma deontologia e eu simplesmente não faço. E aí eu estou pensando aqueles que precisam de nós, não sabe? Então, isso não vou chamar de imoral. Vamos trazer para o cotidiano? É errado, não sabe? Eu ver alguém precisando de ajuda e não ajudar. Inclusive, na lei, né, não prestar socorro, né, é deontológico isso, né? Você é obrigado. Tem uma que ele fala aqui, que é ação... por dever, mas tem uma inclinação, ou seja, você ajuda com base em um interesse. Se você faz algo com interesse próprio, você não está ajudando senão a si mesmo. Veja, a sua ação ela é conforme ao dever. Tá certo, mas você não está fazendo para o outro, você está fazendo para si. A terceira, que ele diz que é uma ação conforme ao dever, só que ele vai dizer que é por outro fator que não é inclinação, porque tem a ver com as pessoas que são religiosas, que é alguma coisa que você faz aqui pensando algo em troca. E aí o Kant é categórico, que é a ação por dever. Que é fazer o que você precisa fazer. Porque o que está em jogo, olha que curioso, o que está em jogo é a moralidade. E a moralidade é o resultado das relações. E o que você espera numa relação é aquilo que pode ser universal. Se é bom para mim, também é bom para ti. Então, que é essa ação por dever. Se você perguntar, Juliano, por que você pratica solidariedade? Kantianamente dizendo, eu vou te dizer, não sei. Olha que curioso, literalmente eu não sei, eu simplesmente pratico ela, porque eu me senti literalmente na obrigação, vou trocar essa palavra obrigação por dever, em fazer. Mas eu posso pensar de uma outra forma, talvez por causa da minha mãe, que já fazia isso na pastoral da criança. Então, existe essa forma. Bem, então vamos pensar que essa ação... Você criou o seu próprio imperativo categórico. Porque, então, é estranho, né? Hoje eu não sei, mas eu me sinto no dever de fazer. Existe uma razão para isso. Poderia te dizer que talvez porque isso me faz bem, me faz muito bem, né? Mas não é só isso, né? Então, e aí eu vou trazer algumas histórias do café. E então surgiu. Então, se a ideia é ajudar, vamos ajudar. Eu comecei a fazer isso por ter a experiência de ter vivido na rua por aproximadamente 4 meses e eu achei injusto, olha a palavra, injusto, sair da moralidade eu achei injusto, porque eu não estava fazendo nada errado, eu achei injusto não fazer nada e isso me levou a fundar o café, para dar alguma coisa em troca a essas pessoas que estavam me ajudando a fazer uma tese. Eles estavam trazendo ao Juliano uma benesse, de alguma forma eu senti uma necessidade de retribuição. Em um primeiro momento, perceba que ela foi algo bem pragmático, um tipo de pagamento, mas depois não, porque isso acabou se naturalizando e as coisas foram... se alguém precisa de ajuda, e a gente deve ajudar, pensando no Kant... E aí você perguntou, mas as pessoas estão preparadas para isso, Juliano? O meu entendimento é que não, viu, Gonçalo? Mas aí eu vou te explicar, mas por que não, Juliano? Bem, eu costumo dizer que a gente pode categorizar a ação solidária em 3 tipos de pessoas. Os que ajudam, tranquilo. E aí tem subcategorias. Os que não ajudam, e os que tentam te impedir. Lembro que nos primeiros meses de 2017, quando começou a ação
Por vezes eu fui ameaçado. Imagina, por vezes eu fui ameaçado. E quem fazia a minha proteção eram as próprias pessoas em situação de rua, que queriam comer. Com muito custo, o projeto foi se consolidando, mas tem pessoas que ainda se posicionam contra o projeto. Porque na cabeça das pessoas a gente está lidando com vagabundos. Não é o meu objetivo mostrar o contrário a essas pessoas. Eu não faço discussões com elas. Diálogo sim, mas elas querem briga. Eu convido elas a participarem do projeto, porque daí eu já vou ser com base na antropologia mesmo. Né? Existe uma antropóloga francesa, não vou saber a pronúncia dela, mas é mais ou menos Saad, não lembro, mas qualquer coisa eu olho aqui depois. Ela vai trabalhar com a pedagogia do afeto, só que lá vai ser a antropologia do afeto. Porque para você entender o que eu estou fazendo, se você não vivencia isso, Gonçalo, você precisa experienciar. E quando você cair lá dentro, você vai perceber que existem muitas pessoas ali que não são dependentes químicos, que têm graduação, e que boa parte dessas pessoas foram parar na rua por anomia social, por desarranjo. Então, entender esse processo exige, Gonçalo, isso é uma exigência. A não ser que você tenha um espírito de uma sensibilidade, tem pessoas que têm, mas normalmente elas já fazem isso. Né? Se não na arte, em alguma outra coisa. Você tem que convidar as pessoas a participarem. Porque é essa participação que vai permitir a pessoa desconstruir os seus preconceitos. Porque só o diálogo não vai bastar. Então, essa vivência ela é super importante. Existe uma casa-abrigo, né? Vou usar o nome popular, orfanato em Várzea Grande, chamado Projeto Vida Nova. Eu sou voluntário nessa casa. Né? Então, existe muito preconceito em relação à adoção das crianças, mas as pessoas não têm ideia do que são essas crianças, a vida delas, como elas foram parar ali. Então, é necessário uma convivência nesse ambiente para ter a sensibilidade à adoção. Porque quando você fala em adoção para alguém que é contra, a pessoa vem com história ruim, fala assim, pô, mas é só história ruim que você sabe? Vem cá, eu vou te contar algumas super bacanas. Vou te contar algumas histórias assim que você vai chorar. E o termo é esse mesmo, chorar, porque é emocionante. Eu costumo dizer que lá no orfanato tem crianças que já têm uma maturidade, que você fala assim, gente, então, kantianamente dizendo também, né? Ali tem crianças que já são esclarecidas. Elas já têm um discernimento do que é a sua vida. Enquanto nós temos adultos que não são esclarecidos, né? Porque esclarecimento e independência financeira são coisas distintas. Ali é um ambiente. Então, assim, Gonçalo, para mudar, é necessário envolver essas pessoas. E o envolver passa por meio de um convite, mas não pode ser um convite assim, vamos lá. Não. Tente, de alguma forma, dar uma atribuição para ela. Olha, eu preciso do suco, você consegue levar para mim o suco? Olha, eu estou precisando de bolacha, você consegue levar? E aí você acolhe essa pessoa nesse momento, apresenta ela, deixa ela fazer o trabalho, para ver se em algum momento ela vai despertar uma empatia. Para ela pode ser uma coisa boa, para ela pode ser uma coisa ruim. Mas eu percebo que a gente precisa avançar muito, muito. Mas quero fazer mais um acréscimo. Não é raro, vejam, estou dizendo que é comum, estou dizendo que não é raro, pessoas aparecerem no Café Solidário em busca de alguém que sumiu de casa. Percebe? Então, assim, eu me posiciono contra um projeto que atende pessoas em situação de rua, mas se eu estou querendo achar alguém na rua, nada melhor do que quem está na rua. E olha que curioso, nós já achamos pessoas de Rondônia, já achamos pessoas de Santa Catarina e do Paraná. Tudo por meio do projeto. Que porque eles maravilha. sabem. Né? Então, é necessário esse envolvimento todo. Né? O que a gente mais ouve e percebe é aquela coisa de que não deu peixe, ensina a pescar, né? A pescar.
um ditado bastante cômodo, né? Para aqueles que não querem interagir, não querem realmente engajar no projeto, né? Mas existem alguns obstáculos que foram sendo criados, até com a ajuda da mídia, professor Juliano. Olha só, o senhor, claro, tem conhecimento, anos atrás, teve um argentino, um morador de rua, que estuprou e matou uma menininha de 9 anos. Então, isso foi algo assim aterrorizante perante a sociedade até hoje lembra desse caso. E aí eu vejo na minha presença um homem, né, não só solidário, mas com muita coragem e com muita determinação, morando na rua, escolheu não a contemplação, não só ela a contemplação, mas também a efetividade, pragmatismo, está lá sentindo, né, o que eles sentem. Conta um pouco dessa experiência do senhor como morador de rua, como pop rua efetivo. Então vamos lá. Eu gosto, eu vou dividir em duas partes. Eu gosto de separar pessoas em situação de rua, então você vai perceber, Gonçalo, que eu uso termos populares para quebrar com a linguagem acadêmica, né? Moradores de rua e moradores na rua. Quando você percebe que alguém cometeu algum delito, existe ênfase que esse sujeito mora na rua. Mas se ele não mora na rua, não existe a ênfase que ele mora na casa. É como se morar na rua fosse um desqualificador. E pensando na sociedade que nós vivemos, ele é um desqualificador. O que eu estou dizendo a moralidade, ela está no sujeito e não no ambiente, embora o ambiente não determine, mas influencia as suas posições. Não há dúvidas de que ali tem pessoas com delitos ou mesmo crimes bem sérios. E deve-se ficar atento. Inclusive, não é porque praticamos ações solidárias que nós estamos ilesos a sofrer qualquer coisa. Tanto é que, ao atendermos dependentes químicos, nós estamos sujeitos a furto. Afinal, isso é uma patologia. Então, há de ressaltar isso, né, que essa ênfase do morar na rua. E aí eu colocaria como contraponto a esse algo tão grave o caso do senhor Luiz. O senhor Luiz, ele estava com mais de 60 anos, vivendo na rua. Ele é preto, a categoria é essa, né? Preto, né? Negro é categoria político-social. E ele passou no vestibular morando na rua, para engenharia química. E ele me perturbou muito no Facebook, porque ele precisava de recursos, inclusive ele precisava de calçado, foi lá que eu conheci. E nós demos para ele todo o suporte. Ele, graças ao suporte de número de pessoas, inclusive isso saiu na mídia, ele saiu da rua, começou a estudar, se qualificou, voltou ao mercado, é corretor, e aí, apesar dele ser um senhor, ele me chamava de pai. E ele já teve uma boa vida, ele trabalhou, acho que na Vasco ou na Varig, morou fora, morou na Alemanha, e veja, foi parar na rua. E de repente de São Paulo está aqui em Cuiabá. Ele está tocando a vida dele, está estudando, trabalhando, e aí ele vira para mim e diz assim: não estou gostando do curso. Estou querendo fazer engenharia física. Falei, onde, Luiz? Ele na URGS. Falei, em Porto Alegre, cara. Ele é. Já conversei com a empresa onde eu trabalho, ela vai me transferir para lá, então eu vou ter meu trabalho e eu vou para lá. Falei, é sério? Ele é, porque eu já passei no vestibular lá. Você entende que eu uso esse exemplo como contraponto? Eu acho ele um exemplo fantástico. Eu estou falando de uma pessoa negra, eu estou falando de uma pessoa que já está numa faixa etária difícil, né? Exige cuidados com a saúde, e que hoje já tem um relacionamento com alguém lá e superou todas essas dificuldades. Podemos trazer outros casos também, né? Mas é um contraponto, e eu gosto de pensar a rua como um processo de passagem, né? Então, esse é um ponto.
A outra pergunta eu não me lembro, acabei... Não, da coragem mesmo e da determinação sua Em em morar. não só contemplar, como se engajar verdadeiramente na solidariedade, estar ali, sentindo o que eles sentem. Essa experiência é uma experiência única, né? Eu vivi isso no primeiro semestre de 2017. Quando eu cheguei na praça, tinha uma pessoa em situação de rua lá, do Paraná, mas o apelido era Mineiro. Ele já estava ali há aproximadamente 13 anos. Mineiro era alcoólatra, mas foi o meu primeiro contato. Tinha um hippie ali também, o Celso, e eu passei a conviver com eles. E depois de alguns meses de convivência, eu tomei essa decisão. Então eu dormi ali debaixo da Marquise dos Correios, ali na Praça da República, por quase 4 meses, para... Veja, não era só para parar uma pesquisa, era para vivenciar, sentir o que eles sentem, ver o que eles presenciam. Então ali eu realmente aprendi o que é estar em situação de rua, o frio. Aqui em Cuiabá, a gente fala muito da fome, não sabe? Mas em Cuiabá, o frio dói. É fome, frio e dor, né? Porque os nossos corpos, eles têm necessidade, eles também têm feridas. Então, são essas coisas que pesam bastante. Então, a gente ficava ali, nós Que dormíamos ali. doeu mais? Que doeu mais? As necessidades físicas ou a necessidade psicológica da afetividade, que não existe? Ou seja, a discriminação. Que dói, ou a dor foi na mesma intensidade. Que dói realmente? O que você mais sentiu? As suas lembranças mais angustiantes desse momento, professor? Foi o problema das necessidades físicas que não tinha, como supri-las, ou a angústia, o afeto, a discriminação, e o senhor passou por ela? O Juliano tinha um sentimento um pouco diferente deles. O sentimento que sempre esteve presente comigo foi o sentimento de medo. Por 2 vezes eu passei bem apertado, né? Sempre no período noturno. Mas as pessoas com quem eu vivi na rua, o que elas sentem é mais uma dor emocional, uma espécie de solidão associado à raiva. O mineiro, por exemplo. E quando a gente pega as estatísticas, Gonçalo, do Estado sobre as causas das pessoas estarem nas ruas, é diferente do que esse pesquisador interpreta. Porque chegar para alguém e falar por que você está na rua, você não está atingindo a essência da questão. Agora, conversar com uma pessoa, porque existe o trânsito, né? O antropólogo da mata, ele trabalha isso, né? Da casa à rua, esse trânsito. O mineiro, por exemplo, ele foi parar na rua, as pessoas vão dizer que ele vai sair no relatório porque ele era alcoólatra. Não, calma. Ele foi parar na rua porque ele se separou. E isso levou ele a beber, que levou ele a perder o emprego, que levou ele a morar na rua, percebe? Então, a causa dele ir para a rua foi a anomia social. A causa do João ir para a rua foi a anomia social, porque o João, ele perdeu os pais no acidente e logo depois se separou. Então, isso fez o João ir morar na rua. O Luiz, que é o outro Luiz, o Luiz Noronha, que é violeiro, o que fez ele ir para a rua foi falta de responsabilidade, é músico, né? Enfim, então um dia ele chegou na casa dele, estava tudo fora e ele não tinha para onde ir. Então, são essas as questões. O mineiro sentia muita raiva, porque ele vivia com a mulher, ele criou os filhos dessa mulher como se fosse dele, os filhos não eram dele, e de repente ele se vê traído por ela e literalmente, como ele mesmo diz, ele pirou. Mas os sentimentos são mais variados, e eu percebo que ali existe uma necessidade muito grande de um atendimento psicológico de superação a essas pessoas. Há muitas coisas mal resolvidas. E eu quero trazer uma curiosidade aqui, Gonçalo. Tem pessoas que estão em situação de rua que têm casa, mas que não volta a casa. Mas por quê, Juliana? Essa é uma pergunta fundamental. Gonçalo, casa é diferente de lar. Percebe? É discrepante casa
e lar. A gente precisa fazer da casa um lar. E aí eu conheci dois garotos irmãos que, durante a conversa com eles ali no viaduto da UFMT, eles saíram de casa muito cedo por apanhar do padrasto. Eles viraram e disseram assim, professor, sempre professor, e quando a rua é melhor do que a casa? E aí eu tive o insight do conceito de lar. Então são várias coisas. O mineiro, por exemplo, eu não sei o que aconteceu com ele. Mas ele foi o que a gente chama na antropologia de DOC. Ele que me permitiu esse universo, foi ele que me deu acesso a esse mundo. Saía catando latinha com ele subindo até o Chopão. O mineiro foi pedreiro, inclusive. Fazia pequenos trabalhos e a gente tinha que acordar mais cedo do que os garis, porque precisava pegar essas latinhas para vender. Porque alguns têm resistência ao ato de pedir. Eles não chamam de pedir, eles chamam de manguear. Mas o manguear, ele vem recheado de uma certa malandragem, no sentido de estar ganhando algo de alguém, mas por meio de alguma mentira, por meio de alguma coisa que chama-se manguear. Então, estar na rua me fez sentir várias coisas. Mas o principal, Gonçalo, fisicamente, não é a alimentação. Em Cuiabá, pessoas em situação de rua não ficam facilmente sem comer. Olha a ousadia que eu estou te dizendo. Essa cidade é uma cidade maravilhosa, constituída de pessoas incríveis, com projetos maravilhosos. Na época que eu estava na rua, eu mapeei esses projetos, se eu não me engano, foram 19. Eles iam entregar a refeição e eu perguntava. Então, dificilmente nós ficávamos sem comer. Qual é o grande problema? Água. Quem estiver nos assistindo, eu te desafio a tomar água sem ter que comprar. A água é uma coisa totalmente privada, restrita. Você não tem fácil acesso à água potável, para ingerir. Eu vi pessoas em situação de rua abaixar ali na calçada, entre a calçada e o asfalto, a sarjeta, ali a sarjeta, e essa pessoa, na posição de 4, ela desce, ela limpa a água e ali ela bebe água. Porque a aparência feia dela, aí Humberto Eco, o elogio ao feio, porque o feio interfere na nossa moral. Ele não é digno de receber uma água. Então, isso também levou esse pesquisador a andar com água dentro do carro. Porque recursos financeiros no semáforo eu não passo, mas eu repasso água. E para as mulheres, Gonçalo, água é absorvente. Então, assim, são muitos os sentimentos envolvidos nesse processo. E é curioso que de 2017, tem pessoas que tiveram no primeiro Café Solidário. O Manuel, o Enivaldo e o Sr. Pedro. Lembro claramente deles. Na verdade, apareceram 7. O Sr. Pedro faleceu. E o Sr. Pedro faleceu, ele já não estava mais na rua, não sabe? Olha só. O Enivaldo permanece e o Mané também. E estão lá, na rua, passando por uma série de dificuldades. O Enivaldo, ele tem parentes, mas ele não quer, no caso dele, literalmente, ele não quer voltar a morar em casa. E no caso do Mané, ele tem problema sério de saúde, ninguém vai dar emprego para ele. Então, tem que se observar isso. Então, assim, são muitos os casos, são muitas as histórias, dava para fazer muita coisa ainda. Só que isso, naturalmente, pesquisa, exige naturalmente recurso, exige tempo. Por isso que hoje eu digo que eu sou mais ativista do que pesquisador, porque a minha preocupação é mais estender a mão do que fazer a pesquisa propriamente dita. E o curioso é que quando eu terminei de escrever o dado estatístico, olha a dado estatístico por amostra do meu projeto, bateu com o relatório do Quero Te Conhecer da Prefeitura. Porque a minha contagem se dá pelos copos. Eu tenho 100 copos, eu olho quem está pegando o copo, então ali eu vou contando quantos copos, tiro a diferença e vejo quantas pessoas se alimentaram ali.
Olha que interessante. Né? Então, essas amostras, no final existiu ali uma adequação de dois estados. Eu pensei, pô, eu aqui lá toda uma equipe, e aqui bateu. É a questão do velho retalho, né? Você tira um pedacinho ali, não tem um todo, mas carrega algo desse todo. E trago essas informações. Eu Sabe? me lembro, professor Juliano, eu me lembro ainda lá no início da minha magistratura, da minha judicatura, que um morador de rua, e um andarilho, na verdade um andarilho, ele cometeu um crime, ainda lá na comarca de Cáceres. E pelo Código de Processo Penal, ele tem direito à liberdade provisória, mas desde que tivesse, literalmente, nós estamos falando literalmente da lei, residência fixa, onde pudesse ser encontrado. E o advogado dele, inclusive um colega nosso, filósofo também, além de advogado, ele pediu a liberdade provisória. E o promotor, o Ministério Público, deu parecer contrário com fundamento nesse dispositivo legal. E eu me lembro de ter começado a minha decisão não no vistos, etc., e sim no andarilho, opção de vida, né? E concedi a liberdade provisória, né? Porque o direito dele constitucional é muito maior do que o que estava inserido no Código de Processo Penal. Mas isso tem 23 anos, né? Hoje, o juiz moderno, o juiz do seu tempo, e às vezes até acima do seu tempo, como ele deve lidar com essa situação, já que ele, de toda forma, não privilegiar o que concerne a sua função exercida na sociedade. De alguma forma, ele vem, a sua esmagadora maioria, oriundo da classe média alta, nessa classe que mais, vamos dizer assim, passa ou se aproveita para o ingresso na magistratura. Como um juiz deve enxergar essas situações das pessoas, e aí eu vou fazer um trocadilho com o que o senhor colocou, moradores de rua e na rua. Como o magistrado deve abrir a porta, sair da janela, ou seja, de mero observador, ainda que atento, mas ir até a porta, abri-la e sair e enxergar esses invisíveis. Qual a motivação deve ter esse magistrado, que por vezes é um solitário, porque a própria função assim o exige, com várias cobranças sociais, com vários, e aí lembrando novamente de Kant, com vários imperativos categóricos sendo criados para que ele possa sobreviver, e eu digo sobreviver não chulamente, mas na efetividade da palavra. Hoje os juízes estão sobrevivendo a uma gama enorme de moralidade vinda de órgãos censores superiores, e como ele deve se pautar, professor Juliano, tendo em vista essa realidade, que ele tem que fazer justiça, e justiça é algo maior que o direito, que também é maior que o direito positivado. Qual a opção que ele deve fazer? E como ele deve se postar diante dessa realidade, que é uma realidade amarga, traumatizante e dolorida. Eu fico um pouco preocupado sobre essa questão das decisões da magistratura, porque eu percebo nas minhas pesquisas que existem duas coisas, duas ciências que regem, seja essa coisa da sociologia, seja da antropologia, existem duas que tensionam essas relações: economia e direito. E aí, diante dessa pergunta, eu posso pensar, eu posso ser um kelsiano, ficar restrito à legislação,
Ou pegar um Miguel Reale ali, pensar valor, fato e norma, enfim. Então, perceba que isso passa muito pelo perfil da magistratura. Eu diria sobre a possibilidade de tentar se adequar ao máximo o benefício da lei, sem rompê-la. Perceba que, de alguma forma, eu estou sendo um pouco neopositivista, né, restrito dentro dessa legislação, porque é próprio judiciário esse poder contramajoritário nessas tomadas de decisões. E aí eu tenho uma preocupação que é abrir jurisprudência e benefício de um, que eu parto do princípio que merece, e do outro não. E aí eu não sei como medir ou como mensurar essas questões do judiciário. Eu costumo dizer para os meus familiares e amigos que uma das melhores formas de tomada de decisões é o histórico. Observar o histórico da pessoa, o histórico de decisões, o histórico de benefícios. Como, por exemplo, eu não sei se faz parte da questão do ordenamento jurídico a exigência de uma residência para estar em liberdade condicional. Mas aí eu fico pensando, né? Se uma pessoa que está na rua, Gonçalo, ela precisa de quê? Ela precisa de casa. Então, ela precisa de políticas públicas para ter uma casa. Então, assim, a ela é cerceada uma série de direitos, inclusive previsto em lei, e esse cerceamento impede ela de ter uma plena cidadania. Então, algumas decisões só vão reforçar a ausência de cidadania dessas pessoas. Eu penso que, nesse caso, vai depender mais do perfil do magistrado. Acredito que o Juliano, dentro dessa posição, iria tentar equacionar as duas coisas, mas ainda mantendo os limites da lei, porque, por alguma razão, Gonçalo, eu sempre penso que isso é papel do legislador, mas a responsabilidade fica para o juiz, né? O papel é do legislador. Eu costumo dizer que o verdadeiro juiz, ele se aproveita da contradição da própria lei, do próprio sistema jurídico, para fazer justiça, né? Não uma justiça particular ou particularizada, mas ele sentir, e sentença vem de sentir, né? Então, sentir aquele caso concreto, aquela situação concreta, para que ele tome um caminho mais justo, mais correto. Agora, quem só contemplou, quem só observou e nunca sentiu a discriminação e a fome, aquilo que o senhor sentiu quando esteve na rua, quem nunca sentiu? É fácil ter essa sensibilidade, apesar de ser só espectador, só observador? Não, não é. É muito difícil você ter sensibilidade com sentimentos dos quais você não passou. E quem nos apresenta muito bem isso é o Epicuro. Né? O Epicuro tem uma frase clássica dele que ele diz: o que vemos fora, temos dentro. Então, tomadas de decisões sobre casos que escapam à nossa realidade, essas sim, não preciso ter dúvida, são frias, são coisas frias. Agora, é dentro desse processo, Gonçalo, que entraria o conceito de empatia. Porque empatia é no sentido de se importar. Pô, eu não passei fome, mas percebo que essas pessoas estão passando fome. Né? Então, pensando sobre essa situação. Mas a empatia, ela é uma inclinação. E eu entendo que essa empatia, nos momentos, elas nascem a partir dessa convivência. A questão é, como trazer, então, os magistrados para esse universo? Participou do Café Solidário uma procuradora, né? Ela infelizmente faleceu da Covid, e ela acompanhou por muito tempo, porque lá a ideia não é dizer quem você é. Então, todo mundo lá na sala é professor, todo colaborador é professor, né? Independentemente da profissão, para ter essa sensibilidade, para ter esse envolvimento. E ela tentou fazer esse trabalho junto com os colegas, mas não conseguiu. Existe uma forte resistência e, naturalmente, existe o medo de acontecer alguma coisa. Eu entendo esse receio, mas ainda... Sim, há um espaço, professor,
nós estamos caminhando para o final, há um espaço de se utilizar a dialética hegeliana, né, que ao longo do tempo, desde Heráclito, né, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles e caminhando até Hegel, e essa dialética dele, da tese, antítese, síntese, tem espaço para que o juiz faça uso dela nesses casos específicos, ou seja, venha conhecer uma dialética maior, para que ele faça uma reflexão profunda sobre esses casos concretos que lhes são apresentados. O senhor acha disso? Utilizar essa ferramenta, uma ferramenta cognitiva bastante forte, de aprendizado e de apreensão de várias situações, para a sua atividade jurisdicional? Eu estou dizendo isso porque o senhor coloca muito bem essa questão quando o senhor fala no livro Riscos e Estratégias de Sobrevivência. O senhor usa uma expressão dialética da produção racional e qualificada da cidade. Achei muito interessante. E é curioso, porque eu já fui um hegeliano. Olha, que loucura, né? Ser hegeliano e tal. Inclusive, nesse início aí, a abordagem é Hegel, eu trago propriamente a dialética hegeliana. Eu abordo rapidamente as principais 4 dialéticas, né, e depois eu vou cair lá no Hegel. Se nós formos pensar a dialética hegeliana, nesse caso do juiz, olha a ousadia que eu vou dizer aqui. A linguagem do direito. Com o que acontece na prática. Perceba que eu estou estabelecendo contrapontos. E eu consegui, veja, não quero que síntese entenda aí como uma unidade das duas, né? Mas a síntese como uma superação desses diferentes olhares. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, como se chegar a uma adequação possível. Se nós formos pensar dessa forma, Gonçalo, eu acredito que isso seja muito possível. Mas veja, temos um problema aqui, Gonçalo. Porque você, enquanto magistrado, você tem toda essa bagagem teórica, todos esses estudos, esses livros, você tem doutrinas, lei, jurisprudência, mas ainda carece da percepção do cotidiano. É esse trabalho maravilhoso que o antropólogo faz, né? Que é trazer. Eu costumo dizer que existem 2 ciências que no entendimento desses pesquisadores, são as ciências que mais se aproximam da realidade: estatística e antropologia. Só que a estatística e a antropologia, quando elas vão ser relacionadas, eu dependo da economia e do direito, sabe? De novo. Então, se for dentro desse sentido, é possível, mas eu estou pensando nessa carência de uma tomada de decisão. Né? Conhecer todo esse movimento, conhecer todo esse porquê, aí eu acho bem possível. Né? A síntese aqui no sentido de uma superação e uma possível adequação entre o que a linguagem jurídica diz e o que acontece dentro dessa realidade. E o que acontece dentro dessa realidade, eu não tenho dúvida que quem vai trazer isso é a estatística e a antropologia. E aí o direito, né, de novo, né, vai ser pressionado por questões econômicas, né, por clamores populares, mas é possível, sim, dessa dialética e desse movimento, porque aí existe um movimento, e é curioso, Gonçalo, que não é um movimento mecânico, sabe? Não é um ponto daqui para cá. Dialética é esse movimento que a gente consegue aprender a partir da capacidade de pensar, porque as coisas estão acontecendo. E o meu intelecto permite dizer que está havendo uma mudança. E eu consigo estabelecer contrapontos, né? E aí, veja, em Hegel, esse contraponto ele vai se resolver coletivamente, historicamente. A gente está falando de tribunal, então depende novamente do trabalho solitário do juiz. Muito bem, professor. Não está fácil para vocês. A gente vê o clamor popular, o judiciário hoje vive uma pressão. Ele é cobrado por decisões que estão conforme a lei. Então, qualquer coisa que escapa ao benefício, por exemplo, de alguém marginalizado, é mais um problema. Né? Então,
Eu entendo. Professor, infelizmente, nós estamos caminhando, já estamos no final do programa. É um programa e esse tipo de discussão demandaria, né, várias horas, e o momento aqui é oportuno e gostoso, maravilhoso de estar ouvindo, né, contando, inclusive, a sua história particular, pessoal, vivenciada, né, sofrendo, né, toda essa situação como morador de rua e na rua. É verdade? Eu gostaria de passar no senhor para as considerações finais. Fica à vontade. Olha, eu agradeço o convite, aqui a possibilidade de estar falando sobre um trabalho. Deixa aí o pessoal acompanhar a gente no Instagram, Café Solidário Cuiabá. A gente pegou esse nome de outros projetos e colocamos Cuiabá, né, porque estava faltando aqui. É um projeto super bacana que oferece café da manhã nos modos de uma casa. A pessoa se serve, não vai matado. Ela tem café, ela tem leite, chocolatado. Ela recebe roupas, absorvente, pasta de dente, sabonete. Olha, é um trabalho diário de pessoas que precisam, inclusive alguns precisam até de roupas, porque estão em busca de emprego e estão tentando. É possível, não é possível a gente mudar o mundo sozinho, mas é possível a gente fazer mudanças muito significativas na vida de um e outro. Eu trouxe aqui alguns nomes de pessoas que passaram ali, e vou te dizer uma coisa hoje. O Café Solidário, Gonçalo, ele não precisa dos voluntários para servir. A gente vai, quem serve são eles. E normalmente quem serve é quem já saiu da rua, que hoje vai lá para ajudar. Olha, estou te dizendo que eram pessoas que estavam na rua, não estão mais, estão indo lá para ajudar. Esse é um trabalho de inúmeras pessoas, tá? Eu sou só a pontinha desse iceberg. E agradeço ao espaço por estar falando um pouco desse trabalho e deixo aqui a possibilidade de todos conhecerem, enfim. Tá? Te agradeço. Foi um prazerzão te conhecer. Nós que agradecemos, professor. Nós que agradecemos muito, tremendamente, né? O senhor terá esse tempo para nos brindar com essa verdadeira palestra, aula, né, de como ser humano, né, como ser solidário. Mas muito bem, finalizamos aqui nosso 18º encontro no programa Magistratura e Sociedade. Proveitoso bate-papo com o professor Juliano Batista dos Santos, mestre dos mestres, e essa alcunha, né, é dada por mim neste momento, que eu já me tornei um discípulo do senhor, professor. E agradeço também a toda a equipe técnica que nos acompanha neste momento. E até o próximo Magistratura e Sociedade. Muito obrigado. Obrigado.